Estamos iniciando mais um programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas de interesse da nossa sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara em parceria com o curso de Direito da Uniara e vai ao ar toda segunda-feira às 20 horas no canal 21 da NET e na TV Educativa de São Carlos. Hoje temos a grata satisfação de receber já nos brindou com a sua presença aqui no nosso programa, e sempre digo, meu ilustríssimo e querido professor, foi meu professor, hoje é meu colega professor, estimadíssimo juiz de direito da nossa comarca, na vanguarda da terceira Vara Civil de Araraquara, Dr. Paulo Treviso, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Dr. Paulo, recentemente nós tivemos a reativação da gota de leite e com muita satisfação pudemos ver eu diria inovação, porque para mim era novo, mas o senhor já me disse que não é tão novo assim, que é o convênio do Tribunal de Justiça com a Fundação da Gota de Leite. Fala um pouquinho para os nossos telespectadores da importância desse convênio e de todas as facilidades que ele nos traz. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Este convênio, ele não é novo, até porque desde quando eu assumi a corregedoria dos registros civis de Araraquara, eu sempre tive a preocupação de levar os cartórios até as maternidades. Tentei fazer com a Santa Casa, não foi possível por alguns problemas, mas não houve problemas com o Hospital São Paulo, Beneficência Portuguesa, enfim. Com a instalação da gota, ficou mais fácil. O diálogo foi mais tranquilo e o convênio foi possível ser celebrado. Ele existe em outros lugares no estado de São Paulo, não é uma exclusividade de Araraquara. E a finalidade desse convênio, antes de mais nada, é acabar com o subregistro. É incrível que no estado mais rico da federação ainda existam casos em que as crianças não são registradas. Parece absurdo, não é? Quando você vê em situações em regiões mais pobres, o Nordeste, não é? O Norte, até por conta de distâncias até os cartórios, ainda vai. Mas no estado de São Paulo, como pode uma criança nascer e não ter registro? Muitas vezes isso acontece porque nós sabemos que as mulheres no estado puerperal têm todo um efeito psicológico muito grande. Ela sai da maternidade levando a criança, muitas vezes deixa para amanhã para fazer o registro, e deixa para amanhã, e não faz. Ou quando faz muito tempo depois. Para facilitar a vida desta mãe, sabido que ela está sob este estado puerperal, sabido que ela está sob todo um efeito psicológico, ela é mãe, que é coisa mais linda que isso, nós vamos levar o cartório até a maternidade. Então, a finalidade do convênio era permitir a instalação do cartório dentro da maternidade, dentro da gota de leite. A Fungota permitiu, não é, por quem a representa, permitiu que isso fosse feito. Nós celebramos o convênio já está em vigor. E como que ele funciona? Todos os dias, funcionária, eu optei por pedir aos cartórios que sempre indicasse uma funcionária do sexo feminino, até para entrar no quarto, a mãe está ali, às vezes a mãe está despojada de vestimentas, para não constranger. Se fosse um homem, certamente constrangeria. Então, uma funcionária de cada um dos cartórios, são 2 cartórios, o cartório da Vila e o cartório do Centro, vão até a maternidade, levantam os nascimentos, procuram as mães em seus respectivos quartos, colhem os dados, preparam a certidão de nascimento e quando essa mãe sai com a criança, ela já sai também com a certidão. Que, aliás, é bom deixar muito claro, a certidão de nascimento é gratuita, não há nenhum tipo de pagamento. Quer dizer, não há nem a necessidade da mãe ou o pai ir até o cartório, é o cartório que vem até a mãe. Exatamente. Ou o pai. Tudo para facilitar a mãe, o trabalho da mãe
tudo para evitar o subregistro, para evitar que crianças ainda nasçam sem registro. O hospital expede um documento, que nós chamamos de declaração de nascido vivo. Com base nesse documento, com base na manifestação da mãe, o cartório já prepara o registro de nascimento, o assento de nascimento, já prepara a certidão e já entrega a certidão para esta mãe. É importante deixar claro que a presença do pai é sempre fundamental. Eu quero deixar claro que a mãe não precisa da presença do pai para que o nome do pai seja colocado no assento de nascimento se ela for casada. Então, basta ela apresentar a certidão de casamento. Olha, eu sou casada com José, não é? E o nome do José vai para o registro de nascimento, ainda que ele não esteja presente ali naquele momento. Por que isso? Porque há uma presunção legal. Há uma presunção de que o filho da mulher casada seja do seu marido. E se ela não for casada e o pai não estiver presente? Se isso acontecer, o registro será feito apenas com os dados da mãe. Ainda que a mãe diga, não, mas o pai é o Paulo. Não colocaremos o nome do pai. Não colocaremos agora no convênio como nunca colocamos. É bom deixar claro. Para que o nome do pai seja colocado no registro de nascimento, ele tem que estar presente, quando a mãe não for casada. Isso então é bastante importante. É importante que, então, quando você... E hoje as uniões estáveis são muito comuns, né, doutor Paulo? E elas são equiparadas ao casamento, é como se casados fossem. Exatamente. A diferença é que numa união estável, no casamento, melhor dizendo, você tem como provar. Você tem o registro, o assento de casamento, o registro de casamento, a certidão de casamento. Ao passo que na união estável você não tem esse documento. Então, o pai precisa estar ali. Mas eu vivo em união estável com o Paulo há tanto tempo e coisa e tal. Mas o Paulo precisa estar ali, porque senão não há essa presunção legal. Doutor Paulo, nesse momento a mãe pode dizer, olha, eu não sou casado, eu vivo com o Paulo, como esse exemplo que nós estamos usando, e quero que aguarde a presença dele para o registro? Pode. Ela pode requerer. Ninguém é obrigado a fazer o registro ali naquele momento. Ela vai dizer, olha, o Paulo está viajando, por isso que ele não está aqui, mas ele vai voltar. Eu depois quero fazer, vamos deixar para fazer o registro depois? Claro, é um direito. Nós apenas estamos auxiliando, nós apenas estamos tentando facilitar a vida desta mãe. Se ela falar, eu prefiro não fazer o registro agora, muito que bem. Se a mãe disser, eu prefiro não indicar o nome do pai, é um direito dela. Ela fala, não, meu filho não vai ter o nome do pai agora. O pai não está presente, o pai não quer colocar, não há problema. Existem outros meios depois para isso. Sem dúvida nenhuma. Agora, o senhor falou de uma coisa que no próximo bloco nós vamos abordar, muito importante, que é a questão da presunção, essa situação, será que é o pai, será que não é? Quais são as formas que nós temos de averiguação? Mas, para a gente encerrar esse primeiro bloco, eu acho que é importante a gente colocar essa questão do equilíbrio que vai haver agora entre os registros nos cartórios. Porque até por ser mais conhecido, ou os hospitais estão mais centrais, o cartório do centro o que acontecia era mais é o seguinte, privilegiado, né? Na verdade, o registro de nascimento tem que ser feito de acordo com o domicílio da criança, né? O domicílio dos pais dessa criança, da mãe da criança. E o que acontecia muito antes é que todos imaginavam que, porque as maternidades elas se situam no centro, todo mundo tinha que fazer o registro de nascimento no centro. Não é verdade. Com o convênio, nós teremos funcionários tanto do centro quanto da vila, do cartório da vila, que existe, não é? E é muito bom. Nós queremos estabelecer um equilíbrio entre esses cartórios. Se a criança, o domicílio da criança é o da vila, ela tem que ser registrada na vila, não no centro, não é? Todo mundo se dirigia para o centro e poucas pessoas faziam registro de nascimento na vila. Agora não. Agora, com este convênio, nós vamos fazer a distribuição de acordo com o domicílio, de acordo com a região de abrangência de cada um dos cartórios. Muito bem. Vamos para um breve intervalo, mas já retornamos.
por aí que você não pode controlar o tempo, estar em 2 lugares simultaneamente, muito menos escrever o seu futuro. Quem disse que não? Na pós-graduação EAD da Uniara, você pode estudar na hora que quiser, pode estar na sua casa e na faculdade ao mesmo tempo e ser dono do seu destino. Pós-graduação e evolução, à distância de um clique. Acesse uniara.com.br. Estamos voltando com o programa Nosso Direito, hoje com a presença do ilustríssimo Dr. Paulo Treviso, aqui falando como corregedor dos cartórios de registro civil. Dr. Paulo, o senhor disse que a mãe ela pode fazer o registro mesmo sem o pai, não quer consignar o pai, enfim. Mas e se o pai um dia vem, ou ele estava viajando, ou não sabia exatamente, e diz, não, esse filho realmente é meu e eu quero registrá-lo como filho meu, mas o registro já aconteceu. A lei lhe dá essas faculdades? Então, como eu disse, se a mãe for casada, então basta ela apresentar a certidão de casamento, nós vamos registrar essa criança em nome do marido dela. A paternidade é do marido dela, há uma presunção legal. Se ela viver em união estável, o companheiro dela, o convivente, precisa estar presente para que o nome dele seja colocado como o pai daquela criança. Se ela for solteira, ele também tem que estar presente para que a paternidade seja reconhecida voluntariamente naquele ato. Digamos que ele não quer reconhecer a paternidade naquele momento, ou digamos que ele não esteja presente. Não colocaremos. É só o nome da mãe que vai para o registro de nascimento, só. Esse pai amanhã ou se arrependeu, puxa, eu não queria, mas o filho é meu, eu quero reconhecer, é justo a criança ter o meu nome. Ou então, olha, ele voltou de viagem e agora como é que ele faz? Já o registro já foi feito e coisa e tal. Não há nenhum problema. A lei facilita demasiadamente isso. É importante que os senhores, as senhoras que estão me ouvindo saibam, tudo é feito para facilitar esse reconhecimento da paternidade. Ele pode ir lá direto no cartório do registro civil dizer eu sou o pai, eu quero o reconhecer. Ele pode procurar um tabelionato qualquer e fazer uma escritura de reconhecimento de paternidade. Ele pode procurar o fórum lá no cartório, eu vou tomar as declarações dele, ele assina dizendo que ele é o pai daquela criança, eu mando o cartório colocar o nome dele no registro de nascimento. Ele pode procurar o promotor público, ele pode o promotor de justiça, ele pode procurar o defensor público. Vai na defensoria, olha, eu quero reconhecer a paternidade de uma criança, toma as declarações que ele é o pai, ele assina, e isso é encaminhado para o cartório. Tudo é feito para facilitar, de preferência sem custo. Porque, veja, o objetivo, o foco, não é, desse nosso trabalho é a criança. Não é necessariamente o pai, não é necessariamente a mãe, embora a mãe tenha uma atenção especial. Mas é a criança, os interesses da criança estão em jogo, os direitos dessa criança estão em jogo. É importante que essa criança tenha o nome da mãe e o nome do pai. O sobrenome da mãe, o sobrenome do pai. É importante que isso aconteça. E nós facilitamos ao máximo este reconhecimento da paternidade. Agora, todas as vezes que uma criança é registrada nesta situação, ou o pai não quer registrar, ou o pai está ausente e depois volta e também talvez não queira registrar, todas as vezes que isso acontece, o cartório toma uma declaração da mãe. Mãe, quem é o pai dessa criança? Indique o nome, indique o domicílio. Faça isso. E é importante que as mães que estão me assistindo e as pessoas tenham conhecimento disso, saibam que isto é importante. É necessário se indicar. Eu reconheço que existem situações que nós temos que respeitar. Às vezes essa criança nasceu, é de um determinado pai, um pai biológico, mas a mãe já vive uma outra união, não é? E este companheiro atual dela vai dar todo o carinho, toda a atenção a esta criança, como se pai fosse, embora biologicamente não fosse, não é? A gente respeita isto, e a mãe não quer dizer quem é o pai biológico, tudo bem, não há problema, ok? Mas
todas as vezes que for possível, que ela indique. Porque na medida em que ela indica quem é o pai, o cartório automaticamente, sem custo algum, ele me encaminha esta papelada. E eu recebendo, eu marco uma data para chamar e trazer esse pai, nós chamamos suposto pai, até a minha presença, trazemos essa mãe até a minha presença. E muitas vezes, ali comigo, ele reconhece a paternidade. E ele reconhecendo a paternidade, eu mesmo encaminho para o cartório, para que o cartório acrescente o nome dele. O nome do pai, o nome dos avós paternos, o sobrenome da família do pai ao nome da criança. Portanto, preenchendo todas as lacunas, todos os espaços em branco do assento de nascimento. Então, nós fazemos isso e a isso nós damos o nome de averiguação de paternidade. Lá na minha presença, ele pode não reconhecer a paternidade? Claro que pode. Ele pode simplesmente falar, eu insisto, eu não tenho certeza, eu não sei se o filho é meu, não é? Como alguns dizem. E neste caso nós vamos orientar a mãe. Mãe, em benefício dos interesses de seu filho, procure a Defensoria Pública, se você não tiver condições de pagar um advogado, procure um advogado da sua preferência, se você tiver condições de pagar, e ingresse com a ação. Aí, esta ação, nós damos o nome de investigação de paternidade. E nela, faremos lá o DNA, o exame de DNA, e concluiremos se, afinal de contas, ele realmente é o pai ou ele não é o pai. Porque o exame de DNA tem caráter absoluto, a força probatória do exame é absoluta. Se o exame de DNA disser que as probabilidades daquela pessoa ser o pai dessa criança, elas são de 99,9999%, não adianta essa pessoa dizer, olha, eu nunca tive relações sexuais com essa mãe. Ele é o pai? Sim, senhor. Eu, inclusive, já tive um caso de investigação, um cliente, a filha, que já com 25 anos ingressou, e eu vi o exame, ele é assim, o número de noves à direita da casa tem uma certa influência, se mais noves ou menos noves, mas a forma lá, a composição do DNA dela fica muito claro, quer dizer, só pode ter vindo do pai. Eu, nas minhas aulas, quando eu abordo essa questão, eu sempre digo que 100% só Deus. Por isso é que o exame está em lá 99,99999. E o inverso? Então está lá 99,9999 dizendo que ele não tem probabilidade alguma de ser o pai dessa criança. Não adianta a mãe dizer, olha, eu só mantive relações sexuais com ele. Ele não é o pai dessa criança. A mãe pode ter se equivocado, não é? E acontece, nós temos casos na prática em que o exame indica, olha, ele não é o pai dessa criança, não é? Isto por meio de uma ação. O exame de DNA só é feito quando existe ação em andamento, ação de investigação de paternidade. A não ser que ele, pai e mãe, resolvam fazer o exame particular. Bom, se o exame particular... Eu até sugiro, né? Se as pessoas têm condições financeiras, o exame hoje nem é tão caro, não é? Ele custa algo em torno de R$500. Mas se as pessoas têm condições de pagar esse exame, de realizar o exame, que façam. Tire toda e qualquer dúvida. Disse lá o exame que o resultado é positivo, acabou, ele é o pai. O que ele faz? Olha, eu vou lá no registro civil, vou reconhecer a paternidade, ou então vou lá no fórum, ou então vou lá com o promotor, ou então vou lá com o defensor, vou reconhecer, ou então vou lá no cartório, lavro a escritura pública, reconheço a paternidade. É um direito da criança. E eu digo sempre isso, ressalto sempre isso. Nós trabalhamos querendo proteger os interesses dessa criança, que veio ao mundo porque quiseram, não é? Não pediu para vir, veio porque quiseram. É dever desses pais amparar essa criança, e o primeiro amparo é com o registro totalmente preenchido. Agora, nessas investigações de paternidade, quando se ingressa já com a ação e o pai se recusa ao exame de DNA, já tem se admitido hoje a presunção. É uma presunção, quem cala consente, não é? Quem se nega porque tem culpa, não é? Quem não tem culpa, faz o exame. O que é o exame de DNA, senão o fornecimento de uma pequena quantidade de sangue, uma pequena quantidade de material? O exame de DNA, inclusive, pode ser feito
depois que a pessoa faleceu. Não há problema, pega lá um fio de cabelo, só não pode deixar passar muito tempo. Mas raspa lá o osso, não é? E colhe-se o material para fazer exame de DNA. Nós temos soluções, basta que as pessoas procurem essas soluções. Muito bem, doutor Paulo. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa, mas gostaria das suas considerações finais aí, de um apanhado de tudo que nós falamos hoje. Eu quero agradecer a oportunidade de voltar ao programa, de trabalhar um assunto que é de interesse geral, não é? E dizer que nós estamos muito felizes com a celebração do convênio, com a colocação em prática desse convênio, porque, afinal de contas, o nosso serviço deve atender o público, porque nós trabalhamos para o público. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos e está aí, você que vai ter o seu filho lá na Gota de Leite, agora já tem todo um convênio, todo um processo já prontinho para o registro do seu filho. Chegamos ao final de mais um programa Nosso Direito, mas nos vemos a semana que vem.